Bom dia, querido irmão, querido ouvinte, que nessa manhã, nesse dia, o olhar do Senhor e o sorriso do Senhor possam ser contemplados por você nesse dia. Que a paz e a misericórdia que vem de Cristo, que vem da face de Cristo, possam permear o nosso ser. Esse sorriso atraente, esse olhar que nos aproxima, que nos cativa, possa ser desfrutado e sentir esse amor de Deus em nossa vida. Que Deus é amor, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. Amém? O tema de hoje é justamente isso: o amor de Deus, que é o combustível do fogo do Evangelho. Na verdade, Deus, ele é o próprio amor. E o amor é o que motivou Deus a entregar seu próprio Filho por nós naquela cruz. Nós, a humanidade, ela se rebelou contra Deus, se tornou inimiga de Deus e adversária de Deus, né? Então Deus, ele, em seu plano, ele precisava entregar o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos justificar. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o Senhor, irmãos, que Deus, a sua motivação é o amor. É o amor que fez Deus entregar seu Filho. Foi o amor que levou o próprio Filho a se entregar na cruz por nós. Então, irmãos, esse amor é que permeia nosso ser para que a gente venha a pregar o Evangelho. Por um lado, o Evangelho é a obrigação do cristão, mas, irmãos, por outro lado, é uma necessidade. Muitas vezes, na nossa experiência cristã, sentimos que falta algo em nossa vida, né? Nós congregamos, nós lemos a Bíblia, nós louvamos, até ofertamos, mas parece que falta algo ainda que não está completo. Querido irmão, isso que falta muitas vezes em nossa experiência é a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é algo vital na vida do crente. Como nós precisamos, fisiologicamente falando, comer, beber, respirar, né? Dormir. Sem essas coisas, irmãos, nosso organismo ele é prejudicado, falta algo no nosso organismo, e o que vai fazer o definhar, né? O Evangelho, irmãos, é como esse ar que nós respiramos. Por um lado, eu tenho a obrigação de respirar, porque se não respirar, eu morro. Mas, irmão, não é uma obrigação assim, uma lei, você tem que respirar, mas é uma necessidade. É uma necessidade para me manter vivo. O que nos mantém também, irmãos, vivos espiritualmente, acesos, essa chama acesa, quentes, irmãos, é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele fala justamente isso. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então é uma necessidade, irmãos, nossa. Você quer estar bem com o Senhor também, além desses outros itens, irmãos, o Evangelho é falar do Senhor para as pessoas, é deixar sair da sua boca: eu posso orar por você, né? Senhor Jesus. E o próprio Jesus, irmãos, motivado desse amor e dessa necessidade do Evangelho, ele saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, movidos, irmãos, por esse amor pelas pessoas, com o coração queimando. É o que ele fala aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, é um relato da experiência do Senhor, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, irmãos, ele não ficava apenas no templo estudando a palavra, mas ele era movido, irmãos, a sair para alcançar as pessoas aí onde as pessoas estavam. E ele não pregava qualquer coisa, né? Ele pregava o Evangelho do Reino. O que vai mover, irmãos, fazer a vontade de Deus, o que incomoda o inimigo,
Não é simplesmente você querer ter uma vida boa, confortável. De fato, isso é muito bom. Mas a vontade do Senhor, irmãos, para a nossa vida é que a gente saia e pregue o Evangelho do Reino de Deus. E o versículo 36 fala, né, que o Senhor viu as multidões, compadeceu-se delas, pois estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o Senhor é aquele que se compadece das pessoas. Essa palavra compadecer é splanchnizomai. É como as entranhas, né? Um sentimento que vem lá de dentro das entranhas. Antigamente acreditava-se que sentimentos profundos como amor, misericórdia vinham do intestino, né? Das entranhas, do mais íntimo do ser. Então, irmãos, o que motivou o Senhor a sair a pregar o Evangelho foi um sentimento profundo pelas pessoas. O que vai nos motivar, irmãos, a fazer a obra do Senhor, a servir ao Senhor, é nós termos esse sentimento de amor. Olha ao Senhor, irmãos, para que o Senhor te dê esse sentimento de cuidado, de amor, pela pregação do Evangelho, pela rede de cuidados. E vamos nos dispor, irmãos, sair de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Aqueles que não podem sair ainda pela questão da idade, de comorbidades, o Senhor ainda não deu paz em sair. Irmãos, use as ferramentas, use o WhatsApp, use o Facebook, use o Instagram, use as ferramentas, irmãos, que Deus lhe deu. Ligue para as pessoas, para os irmãos. Mas, irmãos, existem pessoas que estão esperando uma ligação sua, um contato seu. E o versículo 37 e 38 o Senhor termina, né? Então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. De fato, irmãos, nós precisamos de mais trabalhadores na seara, de pessoas que tenham esse sentimento do Senhor, esse sentimento de cuidado e de amor para com as pessoas. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, querido irmão, querido ouvinte, existem pessoas, existem famílias sedentas por essa palavra, desejosas para receber o Senhor, famílias que estão destruídas, famílias que estão desoladas e que precisam ouvir, irmãos, a palavra. Eu posso orar por você, que precisam ouvir a palavra do Reino de Deus. E isso, irmãos, o amor precisa jorrar dentro de nós, porque não é apenas uma questão de fazer obras, de querer fazer algo por Senhor, mas é uma questão, irmãos, de nós estarmos queimando com esse fogo do Espírito, ardendo no Senhor. Nós oramos ao Senhor e o Senhor é aquele que nos aquece, junto de outros irmãos ainda, né? Quer ser aquecido, irmãos? Procure os irmãos, tenha comunhão e vamos realmente falar desse amor do Senhor. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, uma passagem que me tocou muito ainda, fala, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, quando a gente descobre o poder que é em nós, o espírito que é em nós, irmãos, a gente não fica covarde. Porque muitas vezes nos acovardamos, porque não nos sentimos capacitados ou pessoas adequadas para fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, não é esse espírito que o Senhor derramou dentro de nós, mas é um espírito de poder. Temos falhas, sim, muitas. Temos pecados, temos. Mas, irmão, nós temos o sangue e nós temos o Espírito, que é aquele que nos capacita. Então, o poder, irmãos, que do Evangelho é o poder que vem do Senhor. É o amor, tem nos dado o Espírito de poder, mas também de amor e de moderação. É o sentimento que vem do Senhor que nos alcança e que nos leva a cuidar das pessoas. Não é uma questão apenas de fazer obra, irmão, mas é uma questão de deixar esse amor do Senhor falar em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 13, tem aquela passagem muito conhecida, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, irmãos, o amor é a base da nossa vida cristã, do nosso serviço ao Senhor. É por meio do amor, não é por meio da sua capacidade, não é por meio do que você sabe fazer ou não sabe. A única coisa, irmãos, que o Senhor precisa é que arde em nós um coração de amor. Um coração de amor para com as pessoas, um coração de amor para com o Senhor. Nós amamos o Senhor, irmãos, e queremos o Senhor, e pregamos o Evangelho. É por isso que nós precisamos estar de fato apercebidos no cuidado ao Senhor e aos irmãos. Tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 35, que fala, né, do noivo que está para voltar. Sede vós, versículo 35, cingindo esteja o corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo vos abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-vos e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se isso servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão, se assim os achar. Então, irmãos, a gente tem visto que não é uma questão de Estado, mas é uma questão do Senhor, quando chegar, nos achar vigilantes. Então, para os irmãos mais velhos, não é uma questão daquilo de quanto você já fez pelo Senhor, de quanto o Evangelho você já pregou. Talvez você já pregou o Evangelho e já ganhou milhares de pessoas. Mas a questão é hoje, irmão, como é que está você na questão da pregação do Evangelho? Porque aqui fala de quando o Senhor vier o achar, seja na segunda vigília, seja na terceira vigília. Talvez na primeira e segunda vigília você estava muito aceso pregando o Evangelho, mas algo aconteceu e você já não está mais. Mas se o Senhor voltar nesse momento, querido irmão, para os mais novos, talvez, poxa, eu ainda não sei tanto, não consigo fazer tanto. Mas se o Senhor vier hoje, eu achar, irmãos, buscando, amando o Senhor, buscar se encher do Senhor e pregar o Evangelho, servir ao Senhor, é uma questão do Senhor encontrar. O versículo 39, o Senhor continua: sabe, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a que seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Irmãos, que o Senhor venha nos achar cuidando dos irmãos, cuidando das pessoas. Não importa se você é um recém-convertido, você precisa desde já, falar da sua experiência com o Senhor para as pessoas. Pregar esse Senhor. No mínimo, se você não sabe falar ainda, com medo das pessoas te fazerem perguntas, simplesmente abra a sua boca e fale: eu posso orar por você? Eu posso orar pela sua vida, pela sua família? Irmãos, que o amor do Senhor realmente constrange o nosso ser. Possamos estar queimando essa chama do Espírito em nós. Amém? Eu vou terminar com a oração. Querido Senhor, muito obrigado por ouvir essas palavras. Senhor, que a gente venha estar queimando, Senhor, estar amando, que a nossa motivação não seja nada além do Teu amor em nós. Seja com esse que nos ouve, Senhor, guarda o seu dia. Que eu encontrar alguém na rua, Senhor, que ele não tenha covardia, mas que ele seja cheio de poder, de amor e da moderação, para que ele possa expressar o Teu amor às pessoas. Oh, Senhor Jesus, eu queria pedir ainda que ao final desse vídeo você possa se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e dar o seu like, amém? Um bom dia, Jesus é o Senhor.